Em jeito de contextualização, o desenvolvimento das sociedades esteve sempre alicerçado nos recursos naturais. E isso é notório. Nos tempos nós tínhamos aquilo que designávamos a Idade da Pedra, Idade de Bronze, Idade de Ferro, e mais tarde, logo a seguir, passamos para as revoluções, e era a Revolução Industrial, que o objetivo era simplesmente usar a tecnologia para processar estes recursos naturais e a produção. Esta dependência das sociedades em relação aos recursos naturais ainda se sente hoje. Se nós olhamos à nossa volta, tudo que está à nossa volta é produzido com base num recurso natural, com exceção do ar, provavelmente. Já no século XVII, um senhor chamado George Agricola, é um dos pioneiros neste contexto, indicou que as sociedades só se podem desenvolver ao plantar ou extrair algo na terra. E eu escolhi extrair, então só vou falar de extrair, o plantar deixo para os outros. Por analogia, Moçambique também pode, naturalmente, tem potencial para desenvolver-se com base nesta exploração dos seus recursos naturais e também minerais e agrícolas. O processo da produção, utilização e reciclagem de recursos minerais, quando bem gerido, quando eu coloco essa questão, quando bem gerido, ajuda a sociedade a atingir muitos dos seus objetivos de desenvolvimento. Eu vou dissertar principalmente sobre os recursos minerais e hidrocarbonetos, mas antes disso eu gostaria de nivelar alguns conceitos. O que é o crescimento económico e o que é o desenvolvimento económico, que é um pouco mais ao nosso nível. Crescimento económico, muitas das vezes, é considerado como, para este contexto, é o aumento do produto interno bruto de um país, enquanto que o conceito de desenvolvimento económico está mais relacionado com a melhoria do bem-estar da população, que deve resultar da transformação desse crescimento e desenvolvimento. A grande preocupação dos países sempre foi e continua a ser o crescimento económico, muitas das vezes do PIB, né? E o crescimento a nível do desenvolvimento económico como tal tem ficado de lado. Um exemplo, temos o Brasil, que é um dos países, sexta maior economia do mundo, acho, mas ainda é muito pobre. As desigualdades entre as pessoas que estão lá é muito grande, e em Moçambique também não somos uma exceção. Então o grande desafio qual é como é que nós transformamos este crescimento económico em desenvolvimento económico. A fórmula para transformar o crescimento em desenvolvimento económico já preocupa as nações já desde há muito tempo, sendo um exemplo disso, por exemplo, os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, os ODMs, que terminaram em 2015, que representavam aspirações das nações de como é que eles podem realmente, de uma forma global, conferir a todos uma vida digna. Mas apesar de tantos esforços empreendidos, nós sabemos o que é que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, e logo a seguir apareceram os chamados SDG, que são os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o período pós-2015, com o objetivo de tentar ainda mais este processo do desenvolvimento. Então, o processo de desenvolvimento depende de meios disponíveis, sobretudo os recursos humanos. Quando falo de recursos humanos, estou a falar dos recursos humanos, dos materiais, dos recursos financeiros e, naturalmente, a vontade de desenvolver. O Dr. Citóia acabou de falar aqui, e a vontade de desenvolver passa por boa governação, transparência, estabilidade, etc. Tudo que nós temos estado aqui a discutir hoje. E o sucesso de um processo de desenvolvimento
está também aliado à vontade coletiva de edificar uma sociedade melhor. E acho que é o que nós estamos a tentar fazer aqui nesta opinião. Neste processo, para Moçambique, por exemplo, o setor dos recursos minerais tem um papel dinamizador e a desempenhar. Em Moçambique, nós temos algumas riquezas, não somos um país mineiro como tal. Quando falo de minas e petróleo e gás. Não somos tipicamente, temos países com muito mais recursos, mas nós temos os nossos recursos, e os recursos minérios são um enriquecimento natural, e que este enriquecimento natural de um determinado recurso deve ser capaz de ser explorado de forma viável economicamente. Durante muito tempo era só viável economicamente, e não olhávamos para a questão social, não olhávamos para a questão ambiental, era somente, devia ser viável economicamente. Daí que muitas multinacionais ainda estão orientadas nesta dimensão. Eu irei falar mais tarde sobre estas questões. Então, nós em Moçambique, a contribuição do setor ainda é bastante baixa. Só para dar um exemplo, estamos à volta de 5% do PIB, mas já foi 0, qualquer coisa. Isto é já um grande acréscimo. Como é que nós podemos agregar valor por exploração dos recursos minerais? Há toda uma eficiência que está à volta da gestão e naturalmente, profissionalismo que é introduzida a todos os níveis, desde financeiro, estou a falar dos bancos, instituições financeiras, instituições de seguros, etc., até a qualidade dos serviços que são prestados. Quando uma empresa como a Anadarko, já que estamos a falar da Anadarko, entra para Moçambique, a sua exigência em termos de mão de obra, em termos de serviço que tem que ser prestado, é extremamente alto. Eles continuam a exigir como se estivessem nos Estados Unidos. E nós temos que chegar lá, nós temos que prestar o serviço da mesma maneira como se nós fôssemos americanos e educados nas universidades americanas. Muitas das vezes é difícil. Então, o setor dos recursos minerais em Moçambique é constituído principalmente por recursos minerais e gás natural. Só agora é que nós estamos a ter alguns indícios de petróleo, mas não me citem nesta questão, ainda não é público, não se sabe ainda, mas andamos em 2% do PIB em 2012, 3,7% do PIB em 2015 e agora por volta de quase 5%. E quando nós olhamos para isto, o carvão, por exemplo, constituiu durante este período cerca de 15% das exportações deste país. E daqui a nada o carvão vai ultrapassar, por exemplo, o alumínio daqui da Mosal, que nós não produzimos, só transformamos pela nossa posição. Então, a produção e o crescimento, por exemplo, nós temos agora as pedras preciosas, o rubi é um deles, e nós estamos a produzir no mercado, nós estamos com metade dos rubis vendidos no mundo são de Moçambique. Isso é um orgulho bastante grande, quando a gente anda nesses países, Tailândia e outros sítios, encontra rubis de Moçambique, né? Se é dinheiro, agora se o dinheiro vem para Moçambique, não sei. Em relação aos hidrocarbonetos, o gás natural, Moçambique, antes de 2009, tínhamos como reservas avaliadas e conhecidas cerca de 5 TCFs, são trilhões de pés cúbicos. Hoje o país tem reservas de cerca de 175 TCFs e na ordem de em termos de recursos, cerca de 200 TCFs, um pouco mais de 200 TCFs. Isso coloca Moçambique mais ou menos entre o quarto e o quinto lugar em termos de detentor de recursos, né? Neste caso do gás, do mundo, depois do Catar, a Argélia e talvez a Rússia.
O nível de investimento neste setor, coisa envolvido, tanto para a pesquisa dos hidrocarbonetos como para a pesquisa dos recursos minerais, é bastante elevado. E é onde começam os grandes problemas. É que muitas das vezes nós não temos a capacidade para poder fazer a pesquisa como deve ser, para podermos termos uma voz ativa de como é que deve ser usado. Só para dar um exemplo, por exemplo, a pesquisa era na ordem, subiu por exemplo, de 60 a 80 milhões de dólares para fazer um furo, por exemplo, offshore. Offshore é no mar, e se eu tiver que fazer o mesmo furo na parte da terra para o gás, eu tenho que gastar cerca de 20 milhões de dólares americanos. Se eu tiver que construir uma unidade de processamento de gás natural, uma unidade que vai produzir cerca de 4,5 a 7,8 milhões de toneladas de gás liquefeito, eu tenho que investir cerca de 20 bilhões de dólares. Então, para não falar de que às vezes a gente simula um negócio e ganha 1 bilhão de dólares no amanhecer, acho que todos estão a acompanhar esse processo, que é a venda da Anadarko. Então, nós neste momento estamos a produzir o gás em Panda e Temane, e estamos a produzir níveis bastante modestos, bastante pequenos, somente cerca de 183 milhões de gigajoules por ano. E o investimento, estamos a falar, foi um investimento na altura de cerca de 200 e poucos milhões de dólares, e emprega cerca de 600 pessoas. Este potencial, naturalmente, se nós convertermos mais tarde, poderá contribuir para desenvolver o nosso país. Ora bem, o processo de transformar o crescimento econômico em desenvolvimento econômico, neste caso, passa por ter de se desenhar políticas econômicas centradas no homem, e que sejam pró-pobre. Este conceito não é novo, já se falava nos anos, na década de 2000, por exemplo. Alguns estudiosos integram o papel, por exemplo, do emprego e das políticas sociais como sendo importantes para dar nexo ao crescimento econômico e à redução da própria pobreza. Quer dizer, se a pessoa trabalha, ele tem a possibilidade de ser mais digno e ter mais possibilidade de ser mais desenvolvido. Algumas conclusões desses estudos indicam que tanto a redução da desigualdade do rendimento, como os altos índices de crescimento, são alicerçados em políticas que regulem o mercado, principalmente o mercado da mão de obra, que nós ainda não temos um regulamento como deve ser da mão de obra como deve ser, na minha opinião, para este setor. Atenção, estou a falar deste setor específico, de modo que seja inclusivo, seja pró-pobre, seja um indivíduo formado qualquer sítio do Niassa tenha a mesma oportunidade que o indivíduo formado cá no Maputo, por exemplo. Naturalmente, a expansão dos serviços e do sistema de segurança social. Ontem eu ouvi, acho que foi o professor Oscar Monteiro a falar de que a segurança social é algo bastante importante e que uma das formas seria usar os recursos do gás para este processo de segurança social, que é uma das formas de levantar as comunidades da pobreza. Ora bem, nos anos 50, os debates sobre o desenvolvimento estiveram centrados na industrialização ou modernização, alicerçada nos benefícios mútuos. Aqui a discussão também se alastrou para patamares relacionados com a liberalização do mercado e do investimento, para aspectos ligados com a priorização das ações do tipo capital intensivo versus trabalho intensivo, quer dizer, aplico mais o dinheiro ou aplico mais as pessoas. O trabalho que é feito por 10 pessoas eu posso substituir, por exemplo, por uma máquina. Nos anos 60 houve uma mudança do paradigma e os estudos sobre o desenvolvimento
alinharam-se mais no conflito de interesse entre as nações subdesenvolvidas e as nações desenvolvidas, tem aí as referências, né? No mesmo período havia correntes que defendiam a interdependência entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. No fundo, o que nós estamos a tentar dizer é que uma maré enchente, ela vai levar todos os barcos que estiverem dentro do oceano. E se nós conseguirmos uma fórmula que faça esta maré enchente, nós vamos poder elevar a qualidade de vida de todos. E nisto todos os estudiosos têm que correr um bocado. Desenvolvimento como um processo, naturalmente o desenvolvimento é um processo, leva gerações muitas das vezes, leva tempo, e isto também já foi discutido aqui. Recentemente as Nações Unidas naturalmente têm publicado a partir do PNUD, aquilo que nós chamamos de Índice de Desenvolvimento Humano, e isso dá uma ideia de onde é que os países se encontram, né? É publicado pelo PNUD e isso está disponível também na internet. Associado a este período, alguns estão ligados ao meio ambiente, aspectos ligados ao meio ambiente também começam a ganhar espaço. Hoje em dia, você não pode, se o ambiente não for favorável, não for ambientalmente viável, você não pode desenvolver uma determinada atividade. E naturalmente a erradicação da pobreza, etc. Ora bem, o papel da indústria extrativa para o desenvolvimento. Também ao nível deste patamar, enquanto se desenvolvem várias correntes para o desenvolvimento, por exemplo, o Banco Mundial, que é um dos maiores grupos, também começou a olhar, será que o Banco Mundial consegue realmente responder a estas questões do tipo alívio à pobreza? Será que o Banco Mundial, em poucas palavras, a questão era, será que o Banco Mundial pode continuar a investir em extração de recursos minerais? E foram feitos vários estudos, dos quais até alguns deles eu participei. Estamos a falar, por exemplo, da revisão da indústria extrativa nos anos 90, depois, mais tarde, foram publicados ainda na Cimeira de Joanesburgo sobre o meio ambiente, começa uma plataforma de boa governação. É preciso que haja boa governação, é uma das coisas. Estou a cortar alguns aspectos depois aqui. E nesse processo de boa governação estava-se a olhar principalmente a questão de, alguém levantou aqui, a maldição dos recursos minerais. Houve uma altura que toda a gente pensava que ter recursos minerais é sinónimo de você ter guerras, conflitos, etc. E estava-se a falar de diamantes de sangue, estava-se a falar da Nigéria, etc. E está-se a falar também num contexto mais econômico da doença holandesa, em que tudo o que você produz deixa de ser competitivo, porque você tem os recursos naturais. Então a agricultura e todas as outras questões deixam de ser competitivas na sua economia. E isto chamou-se de doença holandesa. Em Moçambique, tentou-se olhar para esta questão e foram convidados alguns indivíduos para tentar prevenir a questão, por exemplo, especificamente da doença holandesa. E foi convidado um senhor que ajudou a Noruega a não cair na maldição dos recursos. E como forma de ele olhar para Moçambique, deu uma série de como é que chama, de lições, etc. Né? São alguns benefícios da indústria. Então ele disse assim, olha, dos problemas da abundância nos recursos minerais e hidrocarbonetos provocam
que são provocados, eu disse alguns deles. O aumento das exportações de recursos minerais e hidrocarbonetos conduzem à apreciação, principalmente a apreciação da moeda, e este fator da apreciação da moeda leva a problemas do tipo taxa de câmbio e questões do tipo a indústria. Esta indústria dos recursos minerais é uma indústria que desenvolve-se em locais bastante confinados e há uma grande facilidade de ela estar dominada por uma elite. Em muitos países são algumas elites que conseguem estar dentro de coisas. Elite no sentido bom e no sentido mau, não importa neste momento, talvez mais tarde possa ter oportunidade de desenvolver isso. E uma das recomendações, e o que tem se recomendado a muitos dos países, era que, olha, porque quando os preços dos recursos minerais são altos, você tem muito mais dinheiro. E quando tem muito dinheiro, os governos tendem a esbanjar. Esbanjar, talvez não esbanjar, mas eu estive na Nigéria, encontrei lá, por exemplo, pontes que não terminaram, porque o preço do petróleo baixou e já não tinha o dinheiro para concluir aquelas pontes. E este processo de você ter muito dinheiro e de repente você ter pouco dinheiro cria realmente também muitos problemas. E acha-se que a criação de fundos soberanos seria uma das formas de tentar controlar e nivelar este processo. E em África nós já temos algumas experiências de fundos soberanos que estão a funcionar, bem ou mal, com os seus problemas, né? Pelo menos temos cerca de 14 fundos soberanos em África a funcionar. O exemplo é do Ghana, da Angola, Botsuana, Líbia, Nigéria, etc. Moçambique pode também beneficiar da assistência, naturalmente, de algumas plataformas que eu saltei nos slides anteriores. Existem plataformas regionais africanas, como, por exemplo, a Visão Mineira Africana, como, por exemplo, ao nível do Banco Africano de Desenvolvimento, foi criado aquilo que se chama Legal Facility para apoiar os países a produzirem contratos mineiros. Quer dizer, o que Moçambique tem que fazer é dizer, olha, nós precisamos de ajuda e o Banco Mundial manda cá, o Banco Africano manda cá indivíduos que podem ajudar, por exemplo, a desenhar ou a negociar alguns dos contratos. Como considerações finais, Moçambique é atualmente considerado um dos países com todos os problemas que, do ponto de vista, ainda é considerado um país apetecível em termos de recursos. Nós temos recursos que ainda não são bem conhecidos. Então, os esforços do governo em prevenir a maldição dos recursos minerais e a doença holandesa devem integrar todas as partes interessadas e afetadas na coisa. Isto é, estamos a falar das universidades, estamos a falar dos outros setores da economia, estamos a falar da sociedade civil, tendo em conta alguns aspectos específicos. O governo moçambicano deve estar na vanguarda da exploração e gestão dos recursos naturais. O governo é que deve criar as regras, né, de engajamento no setor, tendo em conta os interesses, naturalmente, do Estado moçambicano e, naturalmente, dos investidores. Há uma necessidade de capitalizar nas infraestruturas. Os recursos minerais, muitos deles são descobertos em sítios bastante remotos e para que eles sejam económicos é preciso desenvolver, por exemplo, o corredor de Nacala. A linha de Nacala não pode só servir às mineradoras como Vale, etc. Tem que servir também a outras indústrias. É uma das formas. E isto tem que estar legislado. Nós temos que ser capazes de dizer, olha, você fez a linha férrea, tudo bem, muito obrigado, mas você vai usar 60%, 40% tem que ser para outras indústrias também poderem beneficiar da coisa. É preciso desenvolver outros setores e explorar os recursos de forma gradual, naturalmente, e de forma sustentável. As multinacionais vêm para
obter os recursos, não vem por causa dos nossos olhos bonitos, vem para obter os recursos e muitas das vezes e sair. Coisa. Então nós temos que impor este gradualismo e sustentabilidade. Coisa. E por fim o governo deve naturalmente desenvolver modelos de gestão dos benefícios fiscais decorrentes das atividades mineiras e de hidrocarbonetos. O governo deve capitalizar nas oportunidades de assistência que existem tanto na região como no mundo. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Os contratos mineiros são acordos que são assinados entre alguém que quer prestar um determinado serviço em troca de alguma coisa. E esses contratos mineiros, durante um tempo, durante muito tempo, até recentemente, que são públicos, todos os contratos mineiros são públicos neste momento, todo o contrato mineiro que tenha sido assinado entre o governo de Moçambique, em representação do Estado, e as mineradoras, é público. Vocês podem ir à net, podem encontrar esses contratos mineiros. Antes deles serem públicos, havia várias cláusulas de confidencialidade, que era uma forma de proteger contra a concorrência. É típico da indústria. A indústria não é muito aberta, não só em termos de tecnologia, como em termos de benefícios que consegue-se alcançar num determinado estado, por exemplo. O que é que acontecia muitas das vezes é que, se eu vier para aqui e conseguir, vamos supor que eu sou investidor, eu conseguir um contrato em que tenho benefícios fiscais, e os benefícios fiscais estão nas leis de 2007, 2014, agora 2015, 2017, nós estamos sempre a rever as leis para poder acomodar esta dinâmica. Se eu consigo benefícios fiscais muito altos, o que é que eu faço? Posso sair daqui, ir para o Zimbábue e dizer, olha, Moçambique está-me a dar melhores benefícios, eu quero vir explorar aqui. E há todo um jogo de cintura entre os países e entre as empresas como tal. Uma coisa. Então o governo está a fazer a sua parte, está a fazer muito esforço para que os rendimentos dos recursos minerais possam beneficiar aos moçambicanos. Esta maneira de beneficiar é bastante difícil de quantificar. A forma mais correta é através do orçamento, é através de apoiar o orçamento. Quer dizer que se eu rendi, por exemplo, os rubis nos últimos 10 auctions, leilões, rendeu 407 milhões de dólares. Rubis, só rubis de Nhamanhumbira, 407 milhões de dólares. Os 407 milhões de dólares têm que vir para Moçambique, é uma injeção, e depois pagar o imposto, e depois é que podem ser expatriados de acordo com a lei própria, a lei monetária do país. Depois de nós termos esse rendimento deste dinheiro, o dinheiro entra para o Tesouro, que é um campo que eu não conheço muito bem, e depois do Tesouro entra na planificação e depois financia as estradas, financia a dívida não oculta, mas a dívida própria, porque todos os países têm dívida. Nós construímos uma série de infraestruturas com base em dívida. O nosso orçamento tem déficit de cerca de, já chegou a 26%, mas agora subiu de novo para 30%, 32%. É financiado, então também financia isso. E isto volta para as comunidades através de benefícios sociais, como escolas, hospitais, estradas, etc. É claro. Tem também a própria lei 20%. Exatamente. E depois tem uma lei de 20% do imposto
atenção, 20% daquilo que é arrecadado, por exemplo, numa determinada localidade, ela volta diretamente para aquelas comunidades afetadas. E essas comunidades têm que ser capazes, naturalmente, têm que se estruturarem, têm que se organizarem para poderem planificar, porque o dinheiro não é distribuído às pessoas, o dinheiro é distribuído, vai para certas rúbricas e a partir daí aquelas comunidades, em princípio, deveriam beneficiar de melhores escolas, melhores hospitais, etc, etc. Estas são algumas das estratégias. Agora, o que é que o Moçambique está a fazer em relação à doença holandesa, em relação à maldição de recursos? Eu não quis tocar na questão dos ataques de Cabo Delgado como parte porque penso que ainda não compreendemos, ainda estamos a estudar, estamos a tentar ver o que é, qual é a inteligência por detrás dessas questões, então eu vou deixar de lado. Mas a questão da doença holandesa como tal, como é que ela deve ser controlada? Desde mais ou menos há uns 10 anos atrás, quando nós começamos a ter recursos em exploração, como por exemplo o carvão, o gás, etc., o país começou a tentar preparar-se para isso e chamou o tal guru que aconselhou a Noruega, por acaso. É um paquistanês, veio para Moçambique para vir aconselhar Moçambique, para dizer que políticas é que devem ser estruturadas em Moçambique para evitar a doença holandesa, que é muito grave. E uma das formas, eu coloquei aqui, e provavelmente se tiverem acesso à apresentação onde encontrar lá, é a diversificação. Nós temos que ser capazes de investir em setores mais sustentáveis. A mineração não é sustentável, por vários motivos. Não é ambientalmente sustentável, não é sustentável porque os recursos são finitos, então quando terminam os recursos, o que acontece? É um buraco que vai ficar no sítio. Então é preciso que os ganhos desta indústria sejam aplicados nas outras indústrias mais sustentáveis, como por exemplo agroprocessamento, etc. E essa seria mais ou menos uma das formas do remédio de evitar a questão da doença holandesa. A questão do Fundo Soberano, eu tive o privilégio de participar a nível regional, a nível da África. Eu criei, ou participei na criação, talvez é melhor dizer, estamos um grupo, o Fundo Africano de Petróleo. O Fundo Africano de Petróleo, na altura o Gaddafi ainda estava vivo, falou-se com o Gaddafi disse que ele ia financiar a primeira, o dinheiro inicial. Na altura nós falávamos em cerca de 400 milhões de dólares, 200 a 400 milhões de dólares. E o Gaddafi ia colocar esse dinheiro. E a União Africana, o Banco Africano de Desenvolvimento, engajou-nos para preparar esta documentação e preparamos o Fundo Africano. Nesse caso chamava-se Fundo Africano de Petróleo. Acho que se forem à net também podem encontrar. Isto está porque foi ratificado pelos chefes de Estado na cimeira de Uganda. Então, os fundos são uma forma de tentar preservar a intergeração, indo à questão que estava a ser colocada. O fundo, nós como geração, nós temos que ser capazes de alcançar os nossos objetivos de desenvolvimento. Nós não podemos morrer de fome com dinheiro no bolso. Pelo menos é este o meu a minha como é que se chama? O meu contexto. Nós temos que alcançar os nossos níveis de desenvolvimento, as nossas necessidades, o que nós precisamos. Se nós precisamos, por exemplo, de internet em todas as vilas, por exemplo, nós temos que ser capazes de financiar. Não porque nós temos que guardar dinheiro para as próximas gerações. Mas a ideia do fundo, agora ouvi e vi na imprensa, não estou envolvido pessoalmente,
mas ouvi na imprensa que está a voltar de novo, o Banco de Moçambique está a fazer reuniões para poder ver como é que pode funcionar o Fundo Soberano. O Fundo Soberano é uma das formas para evitar, mas o Fundo Soberano não só serve como uma transmissão de riqueza para as próximas gerações, dos recursos que pertencem a nós e das próximas gerações. Ele serve também para servir de almofada quando há ciclos dos preços dos recursos. Os recursos podem atingir $150 por tonelada e depois podem baixar para $40 por tonelada. E isto tem impactos muito grandes, não só na planificação, como também na realização daquilo que são os objetivos das sociedades.